Se você quer aprender a fazer um efeito de vidro no Photoshop e no Lightroom da forma certa e ao mesmo tempo simples e prático, você está no vídeo certo. Oi, eu sou a Ana e eu tô aqui a convite da Adobe para te trazer esse tutorial maravilhoso. E tem mais. Esse efeito de vidro que você vai aprender, nós vamos fazer juntos e do zero. Então é só seguir o passo a passo desse vídeo para chegar em um resultado como esse. Esse efeito funciona de forma automática, sem precisar de plugins externos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Bom, a gente vai começar aqui dentro do Photoshop, né? E já abrindo a imagem que a gente quer fazer o efeito, a gente vai precisar de um retângulo. Então a gente vai pegar o retângulo aqui na barra de ferramentas e a ferramenta retângulo, ela tem o atalhinho do U, né? Clicando no U você consegue acessar facilmente o retângulo. Vamos fazer uma forma bem aqui no meio, depois a gente vai reposicionar ela, porque esse efeito, como ele é de forma automática, a gente não precisa fixar ele em um lugar só. Vou colocar a cor branca. Se você não estiver vendo esse menu de configuração aqui, as propriedades, né, do retângulo da camada que você está utilizando, você pode vir em janela e marcar essa opção aqui, ó, propriedades, e ele vai aparecer para você. E com a ferramenta retângulo selecionada, vocês podem perceber que a gente tem essas bolinhas aqui, certo? Se a gente tivesse com outra ferramenta selecionada, isso não seria possível, ó. Ferramenta mover, eu não consigo arredondar as bordas, né? Então eu vou selecionar aqui a ferramenta retângulo e eu vou conseguir arredondar as bordas. Não é obrigatório, mas eu acho um charmezinho legal para você colocar aí no seu efeito. Então a gente vai arredondar as bordas aqui um pouquinho. Se você não quiser usar as bolinhas, você pode usar através desses numerozinhos aqui. Então você pode arrastar o seu mouse em cima desse ícone e arrastar para cá, arrastar para lá, que ele vai diminuir, ó. Sempre deixando a ancoragem aqui selecionada para transformar igualmente dos 4 lados do retângulo. E antes da gente prosseguir, a gente vai converter aqui essa camada aqui em objeto inteligente e a gente vai deixar essa camada como forma mesmo. E aqui a gente vai dar um duplo clique aqui em cima dessa camada do retângulo para a gente abrir as opções de mesclagem, né? Que é o menu estilo de camada. Vou posicionar aqui o menu mais ou menos aqui assim. E aqui a gente vai colocar dois efeitos, que é o efeito de traçado. A gente marca ele aqui para ele ficar marcadinho e clica nele para a gente configurar. Eu vou deixar mais ou menos uns 3 pixels, né? E a posição vai ser externa. E o modo de mesclagem pode deixar normal e opacidade também. Isso aqui depois a gente pode mudar, tá, pessoal? Você não precisa ficar preso a essa configuração aqui, depois você pode vir aqui e mudar, que não vai estragar no seu efeito. E a gente também vai colocar um pouquinho de brilho interno. A gente vai deixar uma opacidade de 35%. Aqui nos elementos a gente não vai colocar nada, vamos deixar aqui no mais suave, 0% aqui. Aqui na qualidade a gente vai deixar em 50%. Aqui o modo de mesclagem da estrutura do brilho interno vai ser o modo de divisão. Clique em OK e aqui vocês podem ver que os efeitos ficam aqui. Quando a gente aplica um efeito a uma camada, ela cria esse íconezinho aqui de FX e a setinha do lado. Para que serve essa setinha do lado? Para esconder os efeitos aqui e a gente não precisar ficar visualizando. Caso a gente queira alterar, só vir aqui, clicar 2 vezes sobre o efeito que a gente quer alterar e ele vai abrir direto aqui no estilo de camada pra gente poder alterar. Entendido até aqui? E agora a gente precisa duplicar essa camada e a gente precisa que ela esteja acima do retângulo. A gente pode fazer isso de várias formas dentro do Photoshop, é por isso que a gente tem tanta liberdade aqui dentro. Então, a gente pode clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em cima, ó, duplicar camada, ok? E a gente pode arrastar para cima, certo? Outra forma que a gente pode fazer isso é selecionar a camada segurando o Alt, clicar e arrastar para cima também, vai estar duplicando. A gente também pode usar atalho, né? Então, Ctrl J no Photoshop, a gente duplica a camada e a gente pode arrastar aqui, de diversas formas, né? E agora, a camada que vai ser responsável pelos efeitos, que são os efeitos de vidro, vai ser essa camada que a gente duplicou. Por isso que é tão importante que ela esteja em objeto inteligente. Então, a gente vai colocar diversos efeitos aqui dentro. Qual é o primeiro efeito que a gente coloca aqui para gerar o efeito de desfoque que o vidro gera, né? A gente vem aqui em filtro, desfoque gaussiano. A gente vai utilizar esse desfoque gaussiano e aqui a gente tem uma préviazinha, né, de como vai ficar. Deixa eu colocar aqui mais nas pétalas. Então eu vou colocar mais ou menos um desfoque de 5 pixels. Vou clicar em OK. E aqui tá o nosso efeito, ele vai começar a criar uma camada, né, de filtro inteligente que a gente pode ocultar e desocultar. E ele vai ficar completamente editável, né? Então se eu quiser mudar esse desfoque gaussiano quando eu tiver terminado, só clico 2 vezes aqui e ele vai aparecer exatamente onde eu configurei. E agora a gente vai aplicar alguns filtros, tá? Então a gente vem aqui em filtro e a gente vai abrir a galeria de filtros aqui, porque a gente vai aplicar 2 efeitos. A gente tem aqui vários menuzinhos, né? Tem efeito artístico, croquis,
que distorção, estilizar, textura, traçado de pincel. A gente vai utilizar esses dois menus, o menu de distorção e o menu de textura, beleza? A gente pode, na textura, a gente pode usar tanto o texturizador, que ele fica dessa forma assim, quanto o granulado, mas depois a gente aplica esses efeitos aqui. Primeiro a gente vai colocar o efeito de vidro. Então aqui a gente pode aumentar a distorção do vidro, né? Colocar mais ou menos em 10. Podemos aumentar a suavidade. Eu prefiro diminuir porque daí ele fica mais realista um pouco. Vou deixar mais ou menos aqui assim. E a escala eu vou aumentar aqui assim. Que a textura a gente pode mudar a textura do vidro, né? Então fica bem legal, ó. A gente pode aplicar diversos efeitos. Feito isso, ele fica aqui embaixo, certo? Então eu vou aplicar também uma textura de granulado. Então eu vou clicar aqui, vou diminuir um pouco a intensidade e o contraste eu vou aumentar um pouquinho assim, certo? Vou clicar em OK e ele vai ficar dessa forma assim, aplicando todos os efeitos que eu fiz lá na galeria de filtros. Agora a gente pode esconder esses efeitos aqui, ó, na setinha novamente. E o que a gente precisa fazer agora para esse efeito aqui ficar aqui dentro do retângulo, né? Que foi para isso que a gente fez ele. A gente vai segurar o Alt e a gente vai vincular. Pode vincular de várias formas aqui dentro do Photoshop, mas eu gosto de vincular da seguinte forma. Segurando o Alt, a gente vai arrastar o nosso cursor do mouse entre uma camada e outra, ele vai criar esse íconezinho, né, com a setinha para baixo. Então eu vou clicar aqui. E assim que eu faço isso, vocês podem perceber que o retângulo fica sublinhado e o efeito fica aplicado somente no retângulo, certo? Então o que acontece? Eu percebi que o desfoque não ficou tão forte como eu gostaria, então eu vou abrir aqui minha camada de filtro, né, e eu vou selecionar aqui o desfoque gaussiano. Então eu vou aumentar aqui o desfoque e eu posso ver automaticamente ali, ó. Vou deixar mais ou menos assim, e aqui ele aplicou. Vou abrir a galeria de filtros novamente, porque eu quero intensificar ainda mais o meu vidro. Então vou aumentar a distorção aqui do meu vidro e vou tirar a suavidade dele, vou aumentar aqui a distorção dele ainda mais. Cuidado só para não mover essa camada aqui fica imóvel, né, você pode até travar ela se você quiser, e aqui a gente pode mover tranquilamente e transformar também. Então se você quiser editar o traçado também, você pode editar, tudo fica extremamente editado. E aqui você pode escrever o que você quiser aqui dentro desse retângulo, né? A gente vai fazer uma arte aqui que vai ficar bem legal, e a gente vai puxar lá pro Lightroom, pessoal, para estilizar melhor. Então eu posso colocar esse retângulo mais ou menos assim, ó, aqui assim, dessa forma, bem no centro da imagem. Então agora com a arte pronta, pessoal, a gente pode puxar essa imagem lá para o Lightroom. Como a gente vai fazer isso? Vamos exportar a imagem aqui do Photoshop primeiro. Então a gente vem aqui em Arquivo, Exportar como? E aqui a gente tem uma pré-visualização de como a imagem vai ficar. Então a gente pode deixar as configurações padrão e só clicar aqui em Exportar. E agora a gente vai colocar lá dentro do Lightroom. Então aqui eu já tô dentro aqui do Lightroom, pessoal. Então a gente vai clicar aqui em adicionar foto. Aqui eu vou clicar em procurar. Selecionei onde estava na minha pasta, né? Deixei marcadinho aqui e vou adicionar uma foto. E aqui a gente pode finalizar a questão de iluminação e detalhamento da nossa arte. Então eu posso mudar aqui um pouquinho a exposição, posso fazer de forma personalizada aqui, ou eu posso vir aqui nos presets. E aqui no Lightroom, ele já reconhece a sua imagem e ele deixa você escolher alguma sugestão de IA da comunidade do Lightroom. Então aqui a gente pode escolher facilmente, ó, essa aqui ficou bem legal, essa aqui também, essa também, várias bem show de bola, mas eu vou escolher essa aqui, ó. E ele deixa a gente ver quais são as configurações e que a gente pode mudar se a gente quiser. Eu vou tirar um pouquinho da vibração dessa forma aqui e vou aumentar um pouquinho da nitidez. E aqui é o antes e o depois da nossa imagem. E agora para exportar aqui dentro do Lightroom, a gente clica em compartilhar, e aqui a gente pode escolher como JPEG grande para ter o tamanho original, 100% da qualidade. E aqui ele exportou e tá pronto, pessoal. O resultado ficou esse aí que você tá olhando na sua tela. E o melhor de tudo é que com o Photoshop e o Lightroom, você pode criar absolutamente tudo, desde que você liberte sua mente criativa. O Photoshop e o Lightroom são ferramentas poderosas e aprender a explorar novas possibilidades com elas é importante para o nosso crescimento como criativos. E é por isso que eu preciso te avisar que esses e muitos outros aplicativos estão no plano Todos os Apps. Tem desconto exclusivo para estudantes. Então, se o seu objetivo é estudar e se especializar mais, olha aqui o link da descrição e aproveita essa chance.